Muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que está nos assistindo. Eu me chamo Mário Souza, sou advogado, sócio fundador do escritório GS Advocacia Especializada e esse é o canal Qual o Meu Direito, para você que está chegando agora, que a gente fala de temas jurídicos, de fatos na verdade, que acontecem na sociedade, que acontecem com os nossos clientes e também casos que desencadeiam ali processos judiciais e a gente fala aqui de como que foi julgado esses casos, o porquê que deu ou não danos morais, enfim, por que se concluiu daquela forma. E são casos muito importantes porque são situações vivenciadas, né, no dia a dia do cotidiano de brasileiros comuns, assim como eu, como você. E justamente pensando nesse viés, por que não trazer esse tipo de direito, esse tipo de situação vivenciada aqui num canal jurídico, né? Para as pessoas. Sem juridiquês aqui no nosso canal, para você que está chegando agora e não nos acompanha ainda, aqui a gente não fala com juridiquês, é bem objetivo, bem direto ao ponto. E hoje eu não vou só falar de um tema específico, vou falar de casos reais que surgiram no escritório nos últimos 15 dias aqui, alguns casos reais, fazer os panoramas aqui, e não só casos que surgiram, né, que nós começamos o atendimento, bem como casos que se concluíram também essa semana, graças a Deus. E aí eu vou explicar para vocês começarem a ter uma noção do todo, uma noção de toda a completude ali, da magnitude de como funciona. Processos judiciais se iniciando e o porquê ele se iniciou, processos judiciais que se concluíram e como foi a conclusão. Vamos lá. Primeiro caso, gente, acordo trabalhista. E para quem não sabe, também no nosso escritório nós atuamos nas principais áreas do direito. Então, a gente tem demandas aqui no escritório de muitas áreas, tributário, previdenciário, trabalhista, civil, consumidor, família, enfim, direito médico, criminal. A gente trabalha com muitas e muitas áreas, e inclusive direito internacional também, com a imigração de brasileiros para Portugal especificamente, tá? Mas vamos lá. Gente, primeiro caso, acordo trabalhista que foi firmado em nosso escritório essa semana. O caso se girou em torno de um trabalhador que ele tinha um trabalho análogo à escravidão, né? Ele era obrigado a trabalhar horas excessivas, 15, 16, 18 horas de trabalho por dia, e a gente sabe que a carga horária do trabalhador comum é de 18 horas, ou de 8 horas, na verdade, diárias, né? E com intervalo ali. Então a pessoa, além de trabalhar excessivamente, não em título de horas extras, né? Porque a gente sabe que tem uma limitação ali para fazer horas extras, o trabalhador tem que ir para casa também, descansar. E ele passava a semana inteira trabalhando nessa empresa, até no sábado, e só ia para casa no sábado, no final do dia, e só tinha o sábado no final do dia e o domingo para poder descansar. Ele dormia até na empresa, inclusive. Como que foi concluído esse acordo? Nós fizemos ação judicial contra a empresa um dia antes da audiência acontecer, né, para a gente levar as testemunhas, para ouvir, para provar para o magistrado que de fato aquele trabalho na escravidão acontecia. A empresa chamou o trabalhador para um acordo, propôs um valor, né, pagar ali as verbas rescisórias, as verbas trabalhistas que eram devidas, e o trabalhador achou um valor bacana, razoável, aceitável. Então a gente também concordou com os valores, realmente eram razoáveis, e se encerrou o processo. Quando as partes chegam em um acordo, na maioria dos casos, o processo é extinto, gente. Então dá para resolver as ações judiciais através de um acordo amigável, certo? Esse foi o primeiro caso trabalhista fechado. O segundo caso, um divórcio também consensual. Gente, divórcio, quando as duas partes estão de comum acordo ali, é muito simples também. Apesar de ter às vezes a necessidade de fazer judicialmente ali quando envolve menores, na maioria dos casos também a gente consegue fazer extrajudicial em cartório. E aí no divórcio judicial, que a gente fechou aqui também no escritório, foi basicamente um acordo. Estipulou ali quanto seria a pensão para os filhos, estipulou a venda dos bens e a divisão por igual, né, do montante acumulado, e bem simples. Fizemos essa ação, mas o acordo já estava finalizado, foi batido o martelo, as partes chegaram em um consenso. Terceiro e último caso que a gente deu entrada aqui no escritório foi justamente por o direito de arrependimento. O consumidor comprou um determinado bem pela internet, porém esse bem chegou e aí o consumidor percebeu que o bem estava quebrado de fábrica, pediu cancelamento e eles não aceitaram a devolução dentro do prazo de 7 dias.
E aí a gente está fazendo essa ação judicial, fez na hora dessa ação judicial, pleiteando danos materiais e morais. É um absurdo, né, você receber uma mercadoria defeituosa e eles se recusarem a receber de volta, certo? Esse foi o vídeo de hoje, um abraço e até o próximo.